pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Nesta aula de língua portuguesa, a gente vai ter bastante conteúdo para explorar, para analisar. Então vamos conhecê-lo? Olhem só o que a gente tem por aí. Então, a gente vai tratar de efeitos de sentido. Em especial, será o efeito de humor e ironia, já está aí. E vamos tratar disso dentro de textos multissemióticos. O que é isso, professora? Textos que combinam diferentes linguagens. Uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, se combinando ali dentro do processo para gerar esse humor e essa ironia, tá bom, pessoal? E aí, para além disso, vamos tratar também de figuras de linguagem, de recursos de várias linguagens para a construção de um texto persuasivo, priorizando temas amazônicos, tirinhas, chardes, HQs, etc. Ou seja, a gente tem um plano de trabalho bem interessante para esta aula, não é mesmo? Então vamos para ela. Então, pessoal, nós vamos justamente observar todos os efeitos de sentido de humor e ironia em textos multissemióticos. Esse é o nosso plano, correto? Mas vocês viram também que nossa prioridade é abordar temáticas amazônicas. Aqui ao meu lado, a gente tem um texto que nós já vimos em uma outra aula lá na nossa primeira unidade. Naquela aula, nós exploramos esse texto com um foco. Nesta aula aqui, nós vamos trabalhar com esse mesmo texto para gerar um contexto para nós, correto? Então, retomando rapidamente, olha só, esse é um texto que a gente chama midiático, não é mesmo? Ele está aí dentro do ambiente virtual, trazendo informações, é uma reportagem que fala de ameaças à região amazônica, ok? Olhem esse subtítulo, Opa, só um instantinho. Florestas são queimadas, o solo fica debilitado e as pessoas sofrem. Se a gente fizer aqui um detalhe rapidamente aqui para a imagem, a gente vai observar que ele está trazendo uma imagem que mostra um foco de incêndio na floresta amazônica, correto? E se a gente trouxer de volta aqui o nosso texto para leitura, a gente vai ver que é justamente isso. O foco aí é o aspecto das questões que estão ameaçando a floresta amazônica, né? Então, olhem o que o texto diz para nós. As atividades dos seres humanos interferem cada vez mais na Amazônia. As forças de mercado, a pressão populacional e o avanço da infraestrutura causam impactos em grandes áreas da floresta. À medida em que se intensificam as pressões sobre a região, fica mais claro que o preço a ser pago por nossa interferência na mata não é apenas a perda da biodiversidade e do habitat, mas também a perda da qualidade de vida para nós, humanos. Por trás da destruição e da degradação da Amazônia está uma série de problemas de ordem política, social e econômica. E aqui, mais abaixo, ele ressalta quais são as atividades que têm ameaçado a floresta. Olhem só, a agricultura e a pecuária, grandes obras de infraestrutura, a exploração madeireira, a grilagem de terras, o garimpo e a expansão dos assentamentos humanos são atividades com grandes impactos sobre a floresta, especialmente quando são feitas de forma ilegal ou sem obedecer o zoneamento ecológico e econômico. E aí tem um parágrafo bem interessante no qual ele diz bem aqui: o desenvolvimento econômico, em muitos casos, é sobreposto à preocupação com o meio ambiente. Então, em linhas gerais, esse texto vai trazer para nós justamente esses aspectos de problemáticas que têm continuamente ameaçado a nossa região, a região amazônica. Correto? Eu fiz uma leitura inicial desse texto, mostrei para vocês uma imagem. O texto segue, ele é mais extenso, tá bom? Vai falar a questão do comércio, a questão do combustível, da ameaça à floresta amazônica e assim por diante. Ok, pessoal? Tudo isso para a gente entrar num contexto. E aqui é interessante frisar. Lá na primeira unidade, quando a gente utilizou esse texto, a gente tinha o foco em que aspecto? No aspecto da carta de solicitação.
Era isso que a gente queria, gerar contexto para uma carta de solicitação. Mas será que a única maneira de, vamos dizer assim, interagir com esse texto, interagir com as informações que esse texto trouxe para nós, é uma carta de solicitação? Será que a gente não poderia utilizar as informações que esse texto traz para nós e, de repente, gerar um outro gênero textual? Sim. E é isso que a gente vai fazer nesta aula. A gente vai, a partir dessa questão do desmatamento e da ameaça à nossa região amazônica, a gente vai construir dois textos que são multissemióticos. Um é o meme, tão presente aí nesse ambiente virtual, na internet, nas redes sociais, e o outro é a charge, que ganha também um novo fôlego com as redes sociais e o ambiente virtual, mas que já existe há mais tempo nas publicações impressas e assim por diante. Ok, pessoal? Então, a partir dessa noção de que existem forças que ameaçam a floresta amazônica, a gente construiu um meme e uma charge, tá bom? Vamos avançar na cartela, por favor? Vamos lá? Olhem só, então, retomando aí, né? De acordo com esse texto que a gente viu, a região amazônica enfrenta ameaças, né? Que sem problemas tais quais queimadas, desmatamentos, degradação ambiental da Amazônia. Também aí tem a questão do problema de ordem política, social e econômica, certo? Resumindo o texto, foi isso. Então, como é que essa informação poderia se transformar num meme, professora? Como assim um tema tão sério e o meme normalmente traz uma questão de humor, uma questão de ironia? Será que é possível? Vamos para a próxima tela, olha só, me acompanhem. Olha aqui, um meme. Notem que esse meme aqui, a gente tem na primeira linha aí, né, uma foto com um rapaz que vocês conhecem bem, nosso colega professor Denilson, não é? Com uma atitude bacana, uma atitude de quem está concordando com o que está sendo dito, né? Vamos lutar para defender a fauna e a flora amazônica, ou seja, vamos defender a região amazônica. E aí logo abaixo vem a postura dele de não quero saber desse segundo ponto aqui, né? Que é justamente o que contém na floresta amazônica. Animais, plantas, a floresta de um modo geral. Aí, opa, como se não gostasse, não quisesse saber, não é? Isso é mais ou menos, se a gente fosse traduzir isso aqui, interpretar isso daqui, é como a gente observa, né? Muita gente quer abraçar causas de preservação do meio ambiente, da floresta e assim por diante, mas não quer saber de ter contato direto com animais, com as plantas, com a floresta de um modo geral. Ou seja, quer abraçar o discurso, quer abraçar a ação, quer ser um ativista, mas na hora de efetivamente colocar a mão na massa, efetivamente lutar, fica ali, de certa forma, evitando esse processo, não é? E aí, vemos aí um meme, né? A gente, inclusive, faz uma referência clara a um meme que normalmente é construído dessa forma, né? As pessoas gostam de uma parte da história, mas não gostam da outra parte. E aí é interessante frisar e observar que esse é um texto que é constituído de duas partes, não é mesmo? Uma parte não verbal, que é a parte onde a gente tem a imagem do rapaz, não é? Essa imagem dele aqui não está só para enfeitar o texto, ela faz parte da construção do sentido do todo da mensagem, não é? E ao lado a gente tem a parte verbal, que é a parte onde as palavras, o texto escrito aparece, ok, pessoal? Mas, como eu disse a vocês, não apenas o meme pode abordar a temática da questão da preservação da Amazônia, não é? Outro texto pode aparecer para esse processo. Então vamos a esse outro texto? Olhem só, o outro texto é uma charge. E a charge, ela já é um texto que surge justamente para quê? Para criticar algo. A charge por si só, ela já tem essa característica, esse peso da crítica, correto? Porque vai criticar uma questão social, uma situação que tem ocorrido socialmente, ok, pessoal? Então, apesar de ser um texto que tem um desenho, que aparentemente
quer gerar humor, na verdade, ela vem trazer um processo de crítica. E como eu disse a vocês, a charge é um texto que já era bastante presente em publicações impressas, jornais, revistas, inclusive jornais mais tradicionais, até hoje mantém a seção da charge, em que o chargista vai fazer ali a sua crítica a uma questão que está ali em evidência naquela semana, naquele momento, não é? Então vamos observar o que diz essa charge. Olhem só. A parte inicial. Guerra e pandemia elevam riscos de mais de uma crise econômica global. Então, a gente tem uma informação contextual aí, né, de crise econômica causadas por a questão da pandemia e também da guerra. E olha só o que diz o madeireiro com um machado e várias histórias de madeira, não é, aqui presentes. Aqui na Amazônia não tem crise, pois temos trabalho em abundância todos os dias. Mas qual é o trabalho dele? O trabalho dele é justamente destruir a floresta, não é mesmo? Ele está aí, então, a gente observa aí a questão do humor presente. A gente vê claramente a presença de um contexto, então tem o contexto da pandemia, tem o contexto da guerra em uma região do nosso planeta que está acontecendo e tem aqui o contexto da questão da falta de preservação, falta do interesse em preservar a floresta amazônica. Então, vejam quantos elementos contextuais importantes estão sendo tratados aqui, num claro tom de crítica, porque isso é uma charge, né? Inclusive, essa parte superior do texto é uma parte extraída de uma notícia de jornal. Isso é comum nas charges, esse contexto é trazido por uma notícia e aí vem essa personagem aí com a sua fala sendo utilizada para criticar um contexto. Lembrem-se disso, a charge é uma crítica contextual de uma maneira, vamos dizer assim, indireta. Você precisa ler, conhecer o contexto para compreender. Mas, de novo, é também um texto multissemiótico. Por quê? Utiliza diferentes linguagens. A gente tem a linguagem verbal, né, na questão dos textos escritos com palavras, e temos a linguagem não verbal, que estão aí unidas para compor o todo dessa mensagem. Vamos supor, se eu te retirasse daqui a questão do desenho, ia perder um pouco do efeito, do sentido desse texto. Da mesma forma, se eu retiro a parte escrita com palavras, também a força do sentido desse texto aqui não ia ser a mesma. A crítica não seria tão direta, a crítica não seria tão evidente. Ok, pessoal? Então, é necessário que as duas linguagens estejam presentes para que o sentido efetivamente aconteça. E agora, que a gente já mostrou e já até iniciou um processo de interpretação, a gente vai, então, agora mostrar para vocês como é importante tratar esse tipo de texto que a gente tem, que é multissemiótico e que aparentemente é só humor, mas tem contexto envolvido nele. Então, na próxima cartela, a gente tem o nosso processo de interpretação do primeiro texto, que foi o meme, correto? Então, olhem só, esse meme, ele leva em consideração para nós o seguinte, uma interpretação vertical. Por quê? A gente nota a presença aqui das imagens de um lado do texto e das palavras do texto escrito do outro lado do texto, correto? Se a gente for interpretar verticalmente, ou seja, seguindo essa lógica aqui, né, de cima para baixo, a gente encontra o quê? De um lado, o plano verbal, ou seja, as palavras bem aqui, né, desse lado, plano verbal. E do outro lado, o plano não verbal. E se a gente analisá-los de maneira separada, é como se eles fossem incoerentes, né? É como se uma imagem não dissesse referência a outra imagem. É como se um texto escrito não dissesse referência ao outro texto escrito. Mas, se nós olharmos agora o texto de maneira horizontal, em que a gente nota, né, que tem uma imagem e um texto, e depois abaixo outra imagem e o outro texto, aí a gente nota, não é?
que horizontalmente a imagem e o texto escrito que estão na parte de cima são coerentes um com o outro, meio que concordam um com o outro, não é? Então, notem aí que realmente para que eu consiga entender esse texto, eu não posso separar as imagens do texto escrito, é necessário trabalhá-los de maneira conjunta, não é? Porque se eu olho só as imagens ou só o texto escrito, parece que a gente não chega a uma conclusão, a gente não chega a um entendimento, tá certo? Então é importante em textos dessa natureza que eu considere a junção dos dois, não pode separar, porque vocês viram, né? Se eu pego só as imagens, ou só o texto escrito, ou só a parte de cima ou a parte de baixo desse meme, fica faltando informação, não fica completo. E aí, sobre esse meme, é importante a gente levar em consideração o seguinte, que memes, eles são produzidos muito que para comentar o momento. Tem algo acontecendo, produz-se um meme que vai comentar aquele acontecimento. Daqui a pouco, outra coisa importante aconteceu, aí já vem uma outra enxurrada de memes produzidos para comentar. Acaba que, às vezes, o meme, ele é muito ligado ao contexto. Então, se não tiver contexto, a gente não consegue entender, correto? E aí, algumas notas de análise sobre esse primeiro texto em relação ao contexto comunicativo e o conteúdo desse nosso meme. Olhem só. Então, a temática abordada, a temática a partir do qual ele nasce, é justamente a preservação do meio ambiente. Quem foi o autor desse meme? Quem foi que o criou? Foi a professora ministrante de vocês, que é também uma pessoa que utiliza a internet. E justamente por utilizar a internet, ela consegue, então, imaginar um pouco e criar um meme para trabalhar aqui com vocês, tá certo? Quem é o destinatário? Esse meme foi produzido para quem? Só para eu pegar e colocar no meu WhatsApp, lá na minha rede social? Não, em especial, esse meme foi produzido para além da internet. Ele foi produzido para vocês, alunos do 7º ano. E aí sim, posteriormente, demais usuários da internet, porque de repente pode ser que a gente utilize aí para se comunicar, para comentar alguma situação, quando algo relacionado à preservação da floresta amazônica vier à tona, surgir, então esse meme pode ser utilizado para esse fim. Qual é o lugar de circulação, né? Em um meme seriam as redes sociais, mas a gente não pode deixar de lembrar que também o nosso sistema de ensino mediado por tecnologia é o ambiente primeiro onde esse texto está circulando, já que vocês, nossos alunos do 7º ano, são um público-alvo bem direcional dessa produção, correto? E uma questão importante, esse texto está gerando um efeito de sentido, que é a questão da ironia. Salva essa informação aqui, porque daqui a pouco a professora vai voltar nesse texto para a gente verificar o que é ironia e se tem ironia presente ali, tá bom? E o objetivo comunicativo é, já que é um meme, comentar o fato de que existe uma aparente preocupação com a preservação ambiental, que as pessoas manifestam, mas que não se reflete em ações práticas. Seria realmente uma crítica nesse sentido. A professora disse, nesse meme tem uma ironia presente. Mas o que é ironia, professora? Olha aqui, na próxima cartela, a gente tem justamente um processo aqui de definição do que é a ironia. Então, olhem só. A ironia acontece quando se utiliza uma palavra ou expressão com o objetivo de expressar ou o oposto do que se está realmente afirmando. Apenas contextualmente é possível perceber a construção de uma ironia. A ironia é um efeito de sentido que pode ser empregado com diferentes objetivos. Fazer rir, criticar, emocionar e assim por diante. Tudo depende do gênero textual em que está sendo empregado, né? Então, percebam, a ironia, ela é a utilização de uma palavra ou de uma expressão com o objetivo de expressar o oposto. Então, vamos voltar ao texto? Vamos lá, então. Voltando. Quando a gente vê aí, né, que o rapaz inicialmente diz, vamos lutar
para defender a fauna e a flora amazônicas. E aí notem, né, que ele está com uma expressão positiva. E inicialmente a gente nota, beleza, ele é alguém, né, que está ali comprometido com essa questão. Mas logo na sequência a gente vê que a atitude dele em relação a elementos que compõem a fauna e a flora amazônica, os animais, as plantas e a floresta, é uma atitude negativa. Então notem que utilizou-se essa atitude positiva e esse texto positivo em relação à defesa da floresta amazônica, mas o que se queria era demonstrar que as pessoas não estão prontas para isso, não querem realmente isso. Então, por isso que a gente pode dizer que a ironia foi empregada aí. Em textos escritos, em textos que vão ser impressos, vamos dizer assim, ou que vão circular por meio da internet, assim por diante, a gente pega a ironia dessa forma. O texto começa de uma maneira e parece que quer dizer uma mensagem, mas logo na sequência, algo do texto nega. Algo do texto evidencia exatamente o oposto. Então, é nesse sentido que a gente diz que a ironia é um processo por meio do qual se diz algo, mas o que quer se expressar é exatamente o contrário. Notem que a parte final do texto, vamos recuperar o texto, por favor? Notem que a parte final do texto, recuperando isso, a parte final do texto é a parte que vai ficar na memória, não é? E o que a parte final do texto nos mostra? Que ele está contrário, tem aversão aos elementos que formam a floresta amazônica, os animais, as plantas e as florestas. Então, aí é que está a mensagem de fato. Então, a ironia está justamente nessa composição. Eu inicio dizendo uma coisa, mas o que eu quero explorar é exatamente o contrário. O que eu realmente quero dizer como mensagem é exatamente o contrário. Correto, pessoal? Então, aqui a gente explorou o meme para falar sobre uma questão amazônica presente aí, que é uma problemática que ameaça a sua existência, e nesse processo a gente aprendeu o que é a ironia, correto? A ironia, a gente vê muito, e isso é muito do nosso cotidiano, né? Quando, de repente, você faz alguma coisa e aí ali o seu responsável, a sua mãe, sua avó, o seu tio, enfim, alguém responsável por você vai e diz: bonito, hein? Nessa situação, o que ele quer dizer é que o que você fez não foi nada bonito. Mas nota que ele usa um discurso que quer dizer exatamente o oposto, né? Então isso é ironia, tá bom, pessoal? E aí, avançando, agora a gente vai explorar o outro texto, que é a charge. Não, pode passar. A ironia a gente já comentou. Vamos aqui, então, explorar a charge. Olhem aqui. Então, agora a gente vai analisar a charge. Olha só, texto 2. Lembrando, né, que na charge a gente tinha guerra e pandemia levam riscos de mais uma crise global. E aí, qual é o comentário desse lenhador sobre essa notícia aí? Aqui na Amazônia não tem crise, pois temos trabalho em abundância e todos os dias. Então, se nós observarmos o plano verbal dessa charge, a parte escrita, a gente vai ter uma informação contextual, que saiu de uma manchete de notícia. É muito comum que as charges utilizem isso, tá, gente? Essa notícia, esse fato do cotidiano efetivamente ocorrido para gerar a sua charge. E aí, um outro aspecto, um outro plano verbal, que é justamente a fala da personagem. E na fala da personagem, a gente observa que existe uma referência a outra informação contextual, a outra informação que a gente nota que não é muito coerente com o aspecto do plano não verbal, do desenho, né? Ele fala da Amazônia, dizendo que não tem crise na Amazônia. Mas se a gente olha para a parte do desenho, da parte não verbal, né, onde não há palavras, a gente vê que a Amazônia está sendo destruída. Então, como é que ele se refere à Amazônia e, ao mesmo tempo, mostra uma Amazônia destruída? Como é que ele diz que não tem crise se destruir a Amazônia é uma crise, não é? Então, a gente vê que essa fala da personagem aí traz justamente uma incoerência em relação à parte do desenho, efetivamente. E aí,
No plano verbal, no plano não verbal, ou seja, nos desenhos, a gente vai ter justamente fotos ou desenhos, cores, enfim. E os desenhos, eles não são exatamente coerentes com a fala da personagem, não é? A gente observa isso, né? O desenho traz para nós uma clara crise em relação à Amazônia sendo destruída e tudo mais. E a personagem diz que não tem crise, pois trabalho tem em abundância em todos os dias. Gente, destruir a Amazônia em algum momento vai trazer uma crise enorme, né? Então, isso a gente vai notar que existe aí a presença de um humor. Humor, professora, mas humor não é para fazer rir? Uma das funções do humor, gente, é fazer rir, sim. Mas, para além disso, o humor nos faz pensar, nos faz e nos traz a possibilidade de criticar alguma coisa, que é o que acontece aí nessa charge. A gente observa que justamente a incoerência ali entre a fala da personagem e aquele desenho ali, aquela parte não verbal, é justamente o que evidencia para nós esse humor e que nos faz pensar sobre a situação e que nos faz entender o processo da crítica, ok, pessoal? Então, alguns elementos que comentam aí essa charge para nós. Então, vamos lá? Olhem aí. Então, contexto comunicativo e do conteúdo, né? A temática continua sendo aí agora uma crise econômica junto com a não preservação do meio ambiente. A autor da charge segue sendo a professora ministrante de vocês. Notem que aqui eu não ressaltei o aspecto de ser usuária da internet, porque diferente do meme, a charge pode sim circular na internet, circular nas redes sociais, mas não é um gênero tão exclusivo. A charge pode estar em publicações impressas, em jornais, em revistas, em livros e assim por diante, tá bom, gente? O destinatário aqui, principal e primeiro são vocês, nossos alunos do 7º ano, mas também demais leitores que buscam charges, porque sim, existem leitores que vão a sites, vão no jornal impresso e procuram a seção de charges e assim por diante. Então existem leitores específicos que gostam de ler esse gênero, tá bom, pessoal? O lugar de circulação das charges, ora, a seção de jornais impressos e de revistas também, mas também existem jornais virtuais, como a gente já comentou aqui em outras aulas do 7º ano, então é possível. E claro, por que não dizer, também a internet e as redes sociais podem ser um ambiente de circulação de charges. E aí, nesse caso, qual foi o efeito de sentido gerado que eu comentei com vocês? O humor. De uma maneira diferente, o humor para fazer uma crítica. E o objetivo dessa charge seria justamente o de fazer uma crítica social aos processos de desmatamento da Amazônia, numa dinâmica social que coloca em envolvimento o desenvolvimento econômico em primeiro lugar sempre, e infelizmente. Correto, pessoal? E aí, para a gente finalizar essa aula, é importante, então, a gente fazer aqui rapidamente uma definição. Já que eu disse para vocês que tem um humor diferente nessa charge, é bom a gente, então, definir para vocês o que é esse humor. Porque a gente sempre associa o humor com fazer rir, correto? Então, olhem só, vamos avançar. Humor. O que é humor mesmo, professora? Então, em termos textuais, o humor está na ocorrência de algo contextualmente inusitado ou inesperado. Então, vamos dizer para que um lenhador que diz que não tem crise na Amazônia é algo inusitado, algo que é inesperado. O humor é um efeito de sentido que pode ser empregado com diferentes objetivos. Fazer rir? Sim, que é o que a gente mais comumente associa. Mas o humor também nos serve para criticar, para emocionar. Sim, algumas vezes o humor é capaz de nos fazer emocionar e assim por diante. Então, embora nós associemos normalmente o humor com a questão do riso e daquele riso desenfreado, né? Quanto mais rir, melhor é o humor também é utilizado para críticas, que foi o que aconteceu com
aquela charge, porque contextualmente, em textos, o humor é gerado ou tem-se a intenção de gerar humor com isso aqui, com algo que é inusitado, inesperado e assim por diante. E olha só essa observação aqui. Tudo depende do gênero textual em que está sendo empregado. Então, quando a gente vai ler uma charge, a gente já vai com esse foco de entender que a charge é um texto que é construído para crítica. Então, se eu observo que aquela charge ali tem algo contextualmente inesperado, inusitado, como o caso ali, né, de um lenhador que diz que não tem crise da Amazônica, mas não para de derrubar a floresta, isso é inusitado. Então, embora às vezes eu não ria e na verdade eu fique ali mais reflexivo do que qualquer outra coisa, ali tem humor, tem a intenção de gerar humor, porque o humor pode, além de nos causar o riso, nos fazer criticar, entender um processo crítico e também, até em alguns casos, emocionar quem está ali envolvido no processo. Ok, pessoal? Então, nessa aula, a gente trouxe à tona aqui com vocês textos que são multissemióticos, como é o caso do meme e da charge. Eles combinam o aspecto verbal e o não verbal para construir a mensagem. Se eu pego a charge, se eu pego o meme e tiro a parte escrita, deixa de fazer sentido. E se eu tiro a parte não verbal, os desenhos, as cores e tudo mais, o texto também perde o seu sentido. Eu preciso dos dois aspectos, o verbal e o não verbal, juntos, para que o todo do texto faça sentido. E ali, utilizamos esse meme e essa charge para entendermos dois efeitos de sentido, a ironia e o humor. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula.